graça e paz. Quero fazer uma reflexão com meus amados irmãos de algo interessante e ao mesmo tempo surpreendente. Coisas que nunca foram ditas, pelo menos eu nunca ouvi ninguém dizer ou contestar a respeito disso. O que eu quero dizer? Sabemos que Paulo pregava um evangelho um pouco diferente da maneira que os outros apóstolos pregavam. Mas hoje, infelizmente, as pessoas que se dizem evangélicas, elas se atêm aos evangelhos a partir de Mateus em diante e mistura todas as palavras de Jesus e trazem para os nossos dias, sendo que, observando a palavra de Deus, nós podemos ver através do Espírito Santo que ali existia o mistério de Jesus e dos apóstolos, chamado por ele em sua carne, e depois da ressurreição houve o chamado de Paulo. Quando Jesus estava em sua carne, ele chamou os 12 e mandou que eles fossem aos judeus. Depois da ressurreição que Cristo salvou a Paulo, foi que ele, o próprio Cristo ressuscitado, já glorificado, instruiu Paulo para falar para nós, os gentios. Mas hoje, dentro dos templos evangélicos, as pessoas evangélicas, elas infelizmente não estão observando esses detalhes. Como por exemplo, na época de Jesus, eles batizavam, eles iam ao monte, eles jejuavam, ou seja, práticas judaicas. Prática judaica. Isso não é doutrina para a igreja, isso são práticas judaicas. E aquele evangelho que eles pregavam era única e exclusivamente para os judeus. Mas hoje as pessoas estão incluindo todas essas práticas, esses rituais judaicos para nós, povo que se consideram de Deus hoje. Esquecem que existe o evangelho da circuncisão e o da incircuncisão, ou seja, o evangelho que foi determinado por Cristo quando ele veio fazer o concerto com Israel, e o evangelho pregado por Paulo em Mateus capítulo 10, versículo 5 e 6, está escrito assim: a estes 12 enviou Jesus e ordenou-lhes, dizendo: não ireis aos gentios, nem entrareis em cidades de samaritanos, mas ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus proibiu os seus 12 apóstolos de ir aos gentios, ou seja, quem eram os gentios? Povos não judeus, e aos samaritanos também, que era um povo considerado também imundo. Então, meus amados, nós vemos aqui claramente que Jesus proibiu os seus discípulos, ou seja, os 12 apóstolos, de pregarem para gentios, ou seja, para nós. É como se Jesus estivesse falando assim: olha só, vocês vão pregar somente em Israel, não vá para brasileiro, não vá ao Brasil. Desse jeito. Então, logo,
nós hoje não podemos pegar tudo que foi dito ou feito entre eles naquela doutrina judaica, naqueles mandamentos que Jesus mandou para os 12, e trazer para nós, porque Jesus estava tratando única e exclusivamente com judeus. No livro de Atos, capítulo 11, 1 em diante, está escrito assim: Ora, ouviram os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. E quando Pedro subiu a Jerusalém, disputavam com ele os que eram da circuncisão, dizendo: Entrastes em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Aqui, meus amados, está dizendo que os apóstolos que estavam na Judéia, apóstolo de quem? De Cristo, foram reclamar com Pedro porque ele foi pregar para gentios. Por que eles reclamaram com Pedro? Porque eles estavam seguindo a ordem de Jesus para não ir aos gentios. Jesus ordenou a eles. Olha que Jesus aqui já tinha morrido, já tinha ressuscitado, já tinha batizado a igreja. Sim, já tinha batizado a igreja. Eles já tinham já o Espírito Santo. Mas mesmo assim, eles continuavam obedecendo aquilo que Jesus disse a eles: não vão aos gentios. Diz também aqui que era os apóstolos e os irmãos da Judéia que estavam reclamando com Pedro. Porque uma certa vez Pedro, ele entrou na casa de Cornélio, que não era judeu. Então Pedro foi se explicar para eles o porquê dele ter ido na casa de Cornélio. Disse que que ele teve um sonho e Deus falou com ele naquele sonho. Sim, Deus falou com ele naquele sonho. Nesse mesmo capítulo, Pedro explica o porquê que ele entrou na casa de Cornélio. Depois que Pedro fez a sua justificativa e eles aceitaram, diz a palavra de Deus em Atos 11:19, assim: Aqueles, pois, que foram dispersos pela tribulação suscitada por causa de Estevão, passaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Olha que interessante, eles ainda estavam andando em obediência ao que Jesus disse: não vão a gentio nem a samaritano. Olha o que está acontecendo aqui. Aqueles discípulos de Jesus não estavam falando para gentios. No versículo 20 do mesmo capítulo, diz assim: Havia, porém, entre eles alguns cíprios e cirenenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram também aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. Olha só, os gentios que estavam entre eles anunciaram para os gentios, mas eles, como judeus, passaram direto e só anunciaram a judeus. Fica claro aqui que o ministério de Paulo é para não judeu, e o ministério daqueles 12
era para judeus, meus amados. Sim, era para judeus. Nós não podemos pegar os costumes judaicos e implantar nos dias de hoje, até porque nós não somos judeus e o Evangelho da Graça foi revelado a Paulo. Em Hebreus, capítulo 6, versículo 1 e 2, Paulo escreve assim: pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento de arrependimentos de obras mortas e de fé em Deus, e o ensino sobre batismos e imposição de mãos, e sobre ressurreição de mortos e juízo eterno. Olha o que Paulo está dizendo para deixar de lado. Para quem que Paulo está falando? Para os hebreus. Porque, na verdade, a graça de Deus, quando Deus se revelou a Paulo, chamou na intenção de mandar Paulo para falar para toda a humanidade, tanto para gentio como para Israel. Assim diz a palavra dele. Então Paulo aqui já está mandando eles deixarem de lado. E está falando para quem? Para os hebreus que guardavam a lei. Vamos deixar de lado os rudimentos, aquelas coisas, o rudimento da doutrina de Cristo, e vamos prosseguir para a perfeição. A perfeição nós encontramos na graça de Deus. Por isso que Paulo está falando, vamos deixar de lado tudo isso. Olha só o contraste do que Jesus ensinava. Em Mateus capítulo 23, do 1 ao 3, olha o que Jesus disse. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos, dizendo, olha, Jesus está falando para a multidão e para os discípulos dele: na cadeira de Moisés se assentam os escribas e fariseus. Portanto, tudo o que vos disserem, isso fazei e observai, mas não façais conforme as suas obras, porque dizem e não praticam. Jesus, meus amados, está mandando eles obedecerem à lei. Sim, Jesus está mandando eles obedecerem à lei. Porque Jesus, ele veio cumprir a lei. Jesus veio cumprir a lei, meus amados. Jesus veio tratar com os judeus. Por isso que ele falou para eles não irem a gentios. Sim, porque para os gentios ele tinha uma outra pessoa que ele iria enviar, que seria Paulo, que na ressurreição, depois que ele ressuscitou, ele salvou a Paulo, enviou Paulo para pregar para os gentios. Mas na sua carne, Jesus estava tratando diretamente com os judeus. E os judeus tinham costume, tinham práticas, sendo que depois que Cristo salvou a Paulo, Paulo veio pregando um evangelho que o próprio Cristo falou para ele pregar e ao mesmo tempo anunciar não só ao gentio, mas também aos reis e a Israel. Em Mateus capítulo 5, versículo 17 e 18, Jesus disse assim: não penseis que vim destruir a lei e os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, de modo nenhum passará da lei um só i ou um só tio, até que tudo seja cumprido. Muitas pessoas fazem uma confusão a respeito dessas palavras de Jesus.
quando ele diz que até que o céu e a terra passem. As pessoas acham que isso aqui é uma nova terra, um novo céu, um novo planeta. É depois da condenação, depois do juízo final que tiver para a humanidade, aí haverá um novo céu e a nova terra. Não, Jesus não está falando isso. Inclusive no mesmo capítulo, Jesus está explicando. No versículo 17, Jesus explica: não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir, porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, de modo nenhum passará da lei um só i ou um só tio, até que tudo seja cumprido. Ele está querendo dizer que o céu e a terra aqui é a lei e os profetas. Sim, a lei e os profetas. Por isso que ele veio tratar com Israel. Quem é que tinha lei? Diz a palavra que ele veio resgatar os que estavam debaixo da lei, que ele foi nascido sobre a lei e estava o quê? Na missão para resgatar o que estavam debaixo de lei. Quem é que estava debaixo de lei? Era gentil? Não era gentil, era judeu, era o povo de Israel. Então, quando Jesus diz que não passará um só i ou um só tio da lei, e que antes que o céu e a terra passe, não passaria isso, ele estava se referindo que tudo iria se cumprir. Sim, tudo iria se cumprir. E com a destruição do templo, nos anos 70, se cumpriu. Inclusive o que Daniel profetizou, que 70 semanas estaria determinada sobre a cidade. Sim, sobre o povo de Daniel, que era Israel. Então Jesus estava se referindo a isso. Por isso que Jesus diz assim, a lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino dos céus. Então era isso que Jesus estava se tratando. Por quê? Ele ia fazer aquele concerto aqui com Israel, depois que ele enviou Paulo para pregar para quem? Para os gentios, e diz que de dois povos ele ia fazer um povo só, porque a graça fez isso. Sim, mas aquele povo tinha que cumprir aquilo que Jesus falou, porque Jesus veio cumprir a lei. Então existia todos aqueles rudimentos da lei que eles praticavam. Eles não praticavam o quê? O sacrifício pelo pecado, porque Jesus foi o sacrifício pelo pecado, da transgressão e tal. Mas aqueles costumes judaicos, eles vinham fazendo. E eles tinham que cumprir a lei até os anos 70. Porque era 70 semanas que estava determinado sobre Israel. Por isso que mesmo depois que Jesus morreu e ressuscitou, eles continuaram pregando para judeu, porque tudo ia se findar nos anos 70 com a derrubada do templo, e a graça pregada por Paulo já haveria de ter sido introduzida entre os judeus, porque eles não iam mais ter templo. Não ia ter mais sacerdote, não ia ter mais levita. Existiria um povo da graça, o povo unido, que era o povo judeu com os gentios convertido a Cristo. Esse é o novo pacto. Jesus, certa vez na cruz, ele disse assim, está consumado. Só que aqueles ensinamentos de Jesus prosseguiram até os anos 70 para Israel. Enquanto isso, Paulo veio introduzindo a graça entre judeus e entre gentios. Uma certa vez, Jesus, quando estava preso, e eles estavam tentando condenar ele de tudo quanto é forma,
o sumo sacerdote estava interrogando Jesus. Em Mateus 26, 64 e 65, diz assim: Respondeu-lhe Jesus: É como disseste, contudo vos digo que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: Blasfemou, porque para que precisamos ainda de testemunhas? Eis que agora acabais de ouvir a sua blasfêmia. Por que ele está dizendo que Jesus blasfemou? Porque Jesus disse que ele veria ele vindo na nuvem. A nuvem, para um povo de Israel, significava juízo de Deus. Sim, juízo de Deus. Jesus não está falando ali sobre ele vir buscar o povo dele, ali nas nuvens, não. Nuvens, o povo de Israel, eles entendiam como sendo um juízo de Deus. Em Lamentações, capítulo 2, versículo 1, está escrito assim: Como cobriu o Senhor de nuvens na sua ira a filha de Sião, derrubou do céu a terra a glória de Israel, e no dia da sua ira não se lembrou do escabelo de seus pés. Olha aqui, nuvens e ira. Em Jeremias capítulo 4, versículo 13, diz assim: Eis que vem subindo como nuvens, como um redemoinho são os seus carros, os seus cavalos são mais ligeiros do que as águias. Ai de nós, pois estamos arruinados. Mais uma vez, referindo-se à nuvem como um juízo. Desse jeito, Isaías capítulo 19, versículo 1 diz assim: Profecia acerca do Egito. Eis que o Senhor vem cavalgando numa nuvem ligeira e entra no Egito, e os ídolos do Egito estremecerão diante dele, e o coração dos egípcios se derreterá dentro de si. Jesus vindo numa nuvem ligeira. Olha só, cavalgando. Está dizendo que eis que o Senhor vem cavalgando numa nuvem. Meus amados, esse palavreado nuvem significava juízo. Por isso que o sumo sacerdote ficou revoltado e rasgou a veste. Porque, como diz assim, quem é você? Você é Deus, só Deus pode trazer juízo para nós. Como é que você está se declarando Deus então? Porque você vai trazer juízo para nós? Era isso que o sumo sacerdote estava falando. Quero aqui, com essas minhas poucas palavras, dizer para os meus amados irmãos que verdadeiramente existe o evangelho da circuncisão e o evangelho da incircuncisão, o evangelho que foi para os judeus e o evangelho dado a Paulo para enviar para nós, povos não judeus. Sendo que o evangelho pregado por Cristo foi especificamente para judeus, para fazer um concerto com Israel até os anos 70, preparando-os para o evangelho da graça dado a Paulo. Por isso que Paulo, quando ele foi a Jerusalém, certa vez, as pessoas não aceitaram o evangelho que ele pregava, porque ele pregava um evangelho para gentios, e os judeus foram incumbidos de pregar evangelho para judeus, sendo que Paulo explicou para eles o que aconteceu. E como Pedro também tinha tido uma experiência na casa de Cornélio e viu que Deus não fez e não faz acepção de pessoa, Pedro fez a defesa de Paulo.
Sim, foi aí que eles aceitaram o evangelho pregado por Paulo. Mas muitos judeus não aceitaram esse evangelho. Não aceitaram. Quando o tempo caiu, nos anos 70, a graça imperou plenamente. E eles passaram a congregar única e exclusivamente em Cristo. A graça uniu os dois povos, e desses dois povos, Cristo ressuscitado fez um só povo. Que Deus continue dando cada vez mais entendimento a todos nós. Graça e paz.